Oi, gente, bom dia! Chegamos ao capítulo 6 do livro de Juízes. Hoje vamos ler sobre um personagem muito interessante chamado Gideão. Não vai esquecendo de dar o seu like, fazer aquele nosso jogo do YouTube, que é dar o like, comentar e assistir o vídeo até o final. Não esqueça disso, que o vídeo tem que ser assistido até o final e também compartilhado para aquela pessoa que você acha que vai fazer sentido ouvir esse relato da nossa jornada épica de Valquíria, que são 21 dias de leitura do livro de Juízes. E hoje nós estamos lendo o capítulo 6, ok? Vamos à leitura. O povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor. E por isso ele deixou o povo de Midian, que o povo de Midian os dominasse durante 7 anos. Os israelitas se esconderam dos midianitas em cavernas e em outros lugares seguros nas montanhas, porque os midianitas eram muito mais fortes do que eles. Todas as vezes que os israelitas semeavam, os midianitas vinham com os amalequitas e os outros povos do deserto e os atacavam. Acampavam na terra e destruíam as suas colheitas até o sul, perto de Gaza. Não deixavam nada para os israelitas viverem, nem menos uma ovelha, uma vaca ou um jumento. Chegavam com o seu gado e suas barracas e eram tão numerosos como gafanhotos. Ele e os seus camelos eram tantos que nem dava para contar. Vinham para destruir a terra e o povo de Israel não podia com eles. Então os israelitas pediram socorro a Deus, o Senhor. Quando eles oraram ao Senhor por causa dos medianitas, ele mandou um profeta que disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu tirei vocês da escravidão do Egito e os livrei dos egípcios e dos que lutavam contra vocês aqui nessa terra. Expulsei os seus inimigos e dei a vocês a terra deles. Eu disse que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e que vocês não deviam adorar outros deuses, os deuses dos amorreus que viviam nessa terra, mas vocês não quiseram me ouvir. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Orfa. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abizer, O seu filho, Gideão, estava malhando trigo no tanque de pisar uva, escondido, para que os midianitas não o encontrassem. Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: Você é corajoso, e o Senhor está com você. Gideão respondeu: Se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que essas coisas estão acontecendo com a gente? De onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contavam que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Ele nos abandonou e nos entregou aos midianitas. Então o anjo de Deus respondeu a Gideão: Vá com toda a sua força e livra o povo de Israel dos midianitas. Eu sou quem está mandando que você vá. Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas o Senhor disse: Você pode fazer isso porque eu o ajudarei. Você esmagará todos os midianitas como se fossem um só homem. Gideão então respondeu: Se tu estás comigo, então dá-me uma prova de que és tu mesmo que está falando. E por favor, não vá embora até que eu volte e lhe traga uma oferta. Eu ficarei aqui até você voltar, disse Deus. Gideão então entrou, cozinhou um cabrito e fez pão sem fermento, com mais ou menos 10 quilos de farinha, pôs a comida numa cesta e pôs o caldo numa panela. Levou tudo e o entregou ao anjo do Senhor, que estava debaixo do carvalho. Então o anjo do Senhor ordenou:
põe a carne e o pão nesta pedra e derrame o caldo por cima. Gideão fez o que ele mandou. Em seguida, o anjo estendeu o bastão que tinha na mão e tocou com a ponta a carne e o pão. Então saiu fogo da pedra e queimou a carne e o pão, e o anjo desapareceu. Aí Gideão compreendeu que era mesmo o anjo do Senhor que tinha visto, e disse apavorado: Ai de mim, Senhor meu Deus! Eu vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor respondeu: Não fique com medo, tudo está bem, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar para Deus, o Senhor, e o chamou de O Senhor é Paz. Até o dia de hoje, esse altar está em Orfa, cidade que pertence às famílias de Abiezer. Naquela noite, o Senhor disse a Gideão: Leva um touro que pertence ao seu pai e o outro touro de 7 anos e derrube o altar do deus Baal, que é de seu pai, e também o poste da deusa Azerá, que está ao seu lado. Nesse lugar alto e seguro, faça para o Senhor seu Deus um altar de pedras bem arrumadas. Depois pegue o segundo touro e a madeira do poste de Azerá arrancado e queime tudo no altar como sacrifício. Gideão levou 10 dos seus empregados e fez o que o Senhor tinha feito. Porém, como estava com medo da sua família e do povo da cidade, em vez de fazer isso de dia, fez de noite. De madrugada, quando os homens da cidade se levantaram, acharam o altar de Baal e o poste da deusa Azerá derrubados e o segundo touro queimado no altar que tinha sido construído ali. E perguntaram: Quem será que fez isso? Procuraram saber e descobriram que tinha sido Gideão, filho de Joás. Então disseram a Joás: Traga o seu filho para ser morto, porque ele derrubou o altar de Baal e o poste da deusa Azerá. Mas Joás disse a todos os que estavam ali reunidos contra ele: Vocês estão defendendo Baal? Quem o defender será morto antes do amanhecer. Se Baal é Deus, que ele mesmo se defenda. O altar dele é que foi derrubado. Naquele dia em diante, Gideão passou a ser chamado de Jerubaal, pois Joás tinha dito que Baal mesmo se defenda. O altar dele é que foi derrubado. Então todos os midianitas e amalequitas e os povos do deserto se juntaram e atravessaram o rio Jordão e acamparam no vale de Jezreel. E o Espírito do Senhor dominou Gideão. Ele tocou uma corneta feita de chifre de carneiro, e os homens do grupo de família de Abiezer foram juntar-se a ele. Gideão enviou também mensageiros para chamar os homens das tribos de Manassés, de Asser, Zebulon e de Naphtali, e eles também foram se juntar a ele. Então Gideão disse: Ó Deus, tu disseste que queres me usar para libertar o povo de Israel. Pois bem, vou pôr um pouco de lã no lugar onde malhamos o trigo. Se de manhã o orvalho estiver molhado, somente a lã e o chão em volta dela estiver seco, então poderei ficar certo de que tu realmente me usarás para libertar Israel. O que ele disse aconteceu. Na manhã seguinte, Gideão se levantou, espremeu a lã e dela saiu água que deu para encher uma tigela. Então ele pediu a Deus: Não fique zangado comigo, mas deixa que eu fale só mais uma vez. Deixa, por favor, que eu faça mais uma prova com a lã. Que desta vez a lã fique seca e que haja orvalho somente no chão em volta dela. E Deus fez isso naquela noite, e a lã ficou seca e o chão em volta ficou coberto de orvalho. Que relato incrível! Que homem incrível, né? Que situação incrível, que a gente pode perceber a forma como Deus age e a forma como nós podemos agir com Deus. Às vezes você tem dificuldade de falar para Deus o que realmente está no seu coração.
né? Às vezes, quando a gente ora, a gente acaba usando palavras até de outras pessoas, né? Usa termos que nem é do nosso convívio. Mas Gideão, quando ouviu a intimação do anjo do Senhor dizendo que era para ele ir libertar Israel, ele falou: ah, tá de brincadeira, né? Se o Senhor é mesmo comigo, isso aqui não estaria acontecendo. Se Deus estivesse comigo, não estaria malhando trigo no lagar, no lugar escondido, no lugar que não é para fazer. Então, irmãos, às vezes a gente tem a oportunidade de ser sincero com Deus, de agir com o coração aberto para Deus. Gideão estava aqui fazendo o que era possível para ele diante de uma situação de cativeiro, né? Esses homens eram como essa nuvem de gafanhoto que fica assolando o Brasil, falando que vai vir para cá, que vai para lá, e esse povo vinha, devorava tudo, acabava com tudo. E olha que coisa interessante, assim que o povo semeava, eles vinham para poder acabar com a semente. Agora você vê, será que você tem semeado, tem vindo pessoas para terminar, para acabar com a sua colheita? Olha que relato interessante. Às vezes nós semeamos, às vezes quando estamos começando a plantar, vem uns gafanhotos para sugar da gente algo bom que a gente tem. E às vezes a gente precisa ir para o lagar, precisa ir para um lugar escondido. O lagar era onde eles faziam o vinho, onde eles amassavam as uvas. E não malhava trigo. E eu procurei ver como é que era isso. O trigo a gente malha com espaço, com lugar para você poder fazer movimento. E ele tinha que fazer isso no lugar contido. E quando o anjo apareceu para ele, falou que homem corajoso, né? Ele falou assim: você é muito corajoso. Ele é corajoso porque ele não se dobrou diante da dificuldade. Gideão foi um homem corajoso porque ele fez o que era possível para ele fazer naquela situação. Ele poderia ter ficado no lugar entristecido, não fazendo nada, porque ele não tinha o lugar certo para fazer. Mas ele não, ele fez o que era possível para ele. E o anjo falou: você pode ir porque eu estou mandando e eu vou com você. Então, aqui nesse relato que a gente acabou vendo de Gideão, a gente aprende essa lição importante. Às vezes é melhor a gente semear em silêncio e fazer aquilo que nos cabe no momento ali no oculto. E quando nós estivermos com o Senhor, precisamos estar sim, com o nosso coração aberto, com o nosso coração sincero. Deus, eu não estou achando que o Senhor está nisso daqui, porque está acontecendo isso, isso e isso. E Deus falou para ele: eu estou com você, você está assim, porque o seu pai tem um ídolo ali na cidade, tem 2 ídolos, eu não quero a idolatria, eu não quero essa forma de adoração, eu quero que vocês adorem só a mim. Então Deus fez com que ele tirasse aquele símbolo que Deus não estava se agradando, e ele fez um altar de sacrifício ao Senhor. E quando chegou aquela situação, que se deparou com aquela situação, o próprio pai dele, que foi o mais prejudicado, o pai dele poderia fazer: não, meu filho fez errado, vou entregar. Não, Deus, o pai dele o protegeu, né, para que ele fosse o libertador de Israel. E logo depois ele pede uma prova para Deus. Às vezes a gente tem esse texto como referência para pedir um sinal para Deus. E eu quero dizer para você que você é o sinal de Deus. Você é a resposta de Deus. Às vezes você fica pedindo que outra pessoa venha para fazer algo, mas eu quero dizer para você e para mim, olhando para essa câmera, que você é o sinal de Deus. Você é a pessoa que vai poder libertar o povo de Deus. Você é a pessoa que Deus está esperando para resolver essa situação em que você está colocando diante de Deus. Então, que hoje que nós venhamos aprender com Gideão, termos a coragem de fazer tudo que nos é necessário, mas aquilo que não cabe a nós, você vai ver amanhã, o Senhor vai fazer, ok? Se fez sentido para você, deixa o seu comentário e não se esqueça, estamos numa jornada épica e essa jornada é para vitória, ok? Um beijo e até amanhã, 7º dia.